Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais um Resenhas, 16 de agosto, um Resenhas muito especial nesse dia do filósofo. Passo a palavra de imediata para nosso amado Rodolfo Pamplona. Pompos, a bola é sua, meu amigo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o 6º episódio do Resenhas. Hoje, mais uma vez, eu aqui na bancada com meus amados Luciano Martinez e Danilo Gaspar e recebendo 3 convidados sensacionais. Gente, e hoje, dia 16 de agosto, é dia do filósofo e nós vamos conversar também sobre vários assuntos, vamos resenhar sobre vários assuntos, tendo também a ideia da filosofia como mote. E olha, gente, a gente vai receber hoje aqui, em primeiro lugar, né, nessa precedência sempre de inteligência e de beleza, a nossa linda Patrícia Lima, que também vai falar hoje também na condição de advogada, militante. Vai ser algo muito interessante conversar sobre isso. Temos assuntos para isso. Temos também o nosso encantador, professor, colega lá da UFBA, procurador do trabalho, Pedro Lino, que também é doutor em filosofia. E eu deixei ao final, at last but not at least, o meu encantador professor José Climar Xavier de Menezes, também conhecido como Mazo, que foi meu professor no 2º grau e descobriu o sono da juventude e está hoje com cara de mais menino do que eu. Então, meu povo, nós vamos ter uma noite muito legal. Hoje que está todo mundo feliz, que o Bahia ganhou também. Estou aqui com a camisa aqui em homenagem também ao vice. E nesse ponto nós vamos bater um papinho aqui com cada um. Mas, olha, a gente tem muito assunto interessante para trabalhar hoje. Você sabe como é que é o Resenhas, né? A gente vai resenhar, sabe se vai dar tempo ou não, mas eu queria falar hoje sobre aquela decisão da juíza lá que falou que faz parte da organização criminosa apesar de sua raça. Quero falar sobre a questão do Dia da Filosofia. Quero falar sobre a questão das inclusões das matérias de humanas, também dos cursos superiores. Quero falar sobre a volta das aulas presenciais. Tem muito assunto. A gente nunca sabe se vai dar tempo de falar, a gente faz a pauta. Por isso, eu passo a palavra para o meu colega, meu amigo, meu irmão, esse lindão, o homem mais elegante do universo, o homem que, para pedir socorro, pede licença com vocês, meus amigos, Luciano Martinez. Lu, a bola é sua. Olá, meus amigos, tudo bem? Muito boa noite. Estamos aqui em uma boa resenha, uma resenha que trata sobre um assunto que diz respeito à filosofia. Por esses últimos dias, Rodolfo, Danilo, meus queridos convidados, meus amigos, foi ressuscitada uma discussão que o Bolsonaro teve lá por ocasião, mais ou menos em abril, quando ele no Twitter lançou uma das suas mais brilhantes pérolas. Ele dizia lá, eu estou aqui com o Twitter dele, o ministro da Educação ainda era o Abraham Weintraub, estuda descentralizar investimentos em faculdades de filosofia e sociologia. Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. Mais tarde ele disse, a função do governo é de respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura escrita e a fazer conta. E depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta, escreveu nosso presidente. Então, com base nessa frase, nessa afirmação que foi muito difundida aí por conta do Dia do Filósofo, que a gente quer saber efetivamente dos nossos convidados é o que é que disso existe, por que que isso é tão dito ou por que que isso foi dito por uma autoridade estatal em relação ao ensino e ao estudo da filosofia e da sociologia. Quem fala primeiro? Pedro? Mas deixa eu falar Danilo aí, passa Danilo para ele poder dar Danilo, boa noite. Danilo abriu o Danilo abriu o programa, mas boa noite, Danilo. Fala agora você. Boa noite, meus amigos. Mais uma semana cheia de fatos, cheia de surpresas. Eu confesso que existem alguns fatos que, por mais que se repitam, entre semana, sai a semana, a gente continua se surpreendendo. Para mim, dos fatos da semana aí, um dos mais impactantes foi o caso do estupro da criança de 10 anos de idade e que eu estava acompanhando a leitura hoje, inclusive, e me parece que ela
não conseguiu autorização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, salvo engano, para o aborto. E, enfim, seja qual for a resposta do Poder Judiciário a isso, o fato por si só já é muito doloroso, já machuca demais nossos corações. Mas é isso, vamos continuar aqui em frente, vamos continuar fazendo esse balanço semanal, sempre com um tom leve, um tom crítico. O Resenhas tem sido marcado aí realmente por essa multiplicidade de temas, multiplicidade de visões, e nada melhor do que receber aqui esses 3 convidados tão especiais. Dos 3, não tive a honra ainda de conhecer pessoalmente apenas o querido Menezes, mas Paty, assim, a chamo carinhosamente, já se vão aí quase 15 anos, eu acho, Paty, que a gente se encontrou naquele curso de oratória do nosso mestre querido Pedro Barroso, lá na ESA. E Pedro, meu professor de obrigações na faculdade Rui Barbosa. Foi obrigação de responsabilidade civil, acho que foi responsabilidade civil, salvo engano, Pedro. Eu só me lembro de uma coisa que realmente me marcou, foi um semestre muito marcante para mim, que foi o semestre que eu perdi minha irmã, e aí eu me lembro como se fosse hoje, aquele abraço e aquele carinho que você me teve e me emprestou naquele momento, que coincidentemente foi o semestre que você também passou no concurso para o Ministério Público do Trabalho, enfim, não só pela matéria e por tudo que você trouxe naquele semestre, mas o semestre em si ele carregou fortes emoções, eu acho que para todos nós, e hoje é uma honra tê-lo como colega, meus amigos. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso Resenhas. E boa noite a todos e a todas. E vamos aqui, eu vou já começar a puxar a bola para a gente começar a resenhar, e aí já vai provocando cada um dos nossos convidados, né, para que a gente possa fazer uma rodada bem legal. E eu queria, na verdade, fazer aquela provocação especificamente sobre a decisão da colega magistrada da Justiça Estadual lá do Paraná. Porque é um tema que é importantíssimo para a compreensão da sociedade e também para a gente refletir um pouco filosoficamente sobre temas da pós-verdade, ou o que quer que seja. Porque qual foi o babado, meu povo? Para quem ainda não estava nesse planeta nos últimos tempos, né, o que a ilustre magistrada, num processo em que analisava uma questão de uma organização criminosa, né, falou especificamente sobre um dos réus, dizendo que ele fazia parte da organização criminosa por sua raça, falava, e usou essa expressão, né, que gerou uma grande repercussão por causa do 11 de agosto, a ideia de dizer, olha, isso é terrível, o magistrado falando dessa forma, e já depois veio um desmentido, mas sem pedido de desculpas, em relação à atuação, que a magistrada não queria dizer isso, queria dizer que, na verdade, era porque ele era o único negro dentro de um grupo de brancos e, por sua raça, ele podia ser mais oculto, atuava mais na surdina, nos bastidores, mas o fato é que um estrago foi cometido e, no mínimo, numa sentença muito mal escrita dentro desse ponto para tentar se a versão dela corresponder à verdade. E aí eu queria provocar minha amiga Patrícia, né, como advogada, como militante, como uma pessoa que também tem essa grande preocupação, saber o que é que ela acha dessa questão, e a gente já passa depois para Pedro e para Menezes poder falar também, aí depois a gente roda sobre filosofia. Patrícia, a palavra é sua. Boa noite. Eu quero iniciar agradecendo a Rodolfo o convite de estar aqui com vocês, participando do Resenhas. Me sinto profundamente honrada. Eu já assisti outras edições, então é um bate-papo bem gostoso, daquele que a gente assiste e quer fazer parte também. E eu não tenho dúvida que, além de participar, compartilhar desse momento, vou aprender bastante com os outros convidados. Estou aqui também, não tenho dúvida que vai ser um momento de ouvir, participar de uma conversa muito, muito boa, muito prazerosa e também aprender. Quero aqui, Danilo trouxe uma lembrança, né? 15 anos, eu nem acredito, tem tanto tempo que a gente fez o curso juntos de oratória, né? O curso foi muito, muito interessante, tão envolvente que a gente conseguiu fazer um curso de oratória solidária, né? A gente fez uma ação solidária durante o curso, os alunos do curso, foi algo muito especial. E então, no nome de vocês, saudar os demais participantes e as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? Nesse final de domingo.
Esse tema, esse debate que essa decisão trouxe, não tem como a gente associar o debate das relações raciais no nosso país. A grande questão é por que citar a raça. Eu até acho que é interessante quando expressa, porque muitas vezes isso está implícito no olhar do magistrado no momento da sua decisão, mas não é falado e não possibilita que isso seja tratado nos seus termos e que possa se reagir a isso. Porque, no fundo, a gente tem assim, o ato individual da pessoa, né, e já está sendo discutidas as responsabilizações ou não, né, vai ser avaliado a postura e a decisão, a questão dentro do processo, do recurso, por causa dessa colocação, mas a gente tem uma discussão de fundo que é sobre racismo institucional e racismo estrutural, porque a gente está falando de uma representante do Poder Judiciário, né, de um dos poderes do Estado, e que reproduz uma perspectiva racista que, infelizmente, perpetua na nossa sociedade. A gente não pode desconsiderar como o racismo forjou a nossa sociedade, a forma como a gente identifica as pessoas, a forma como a gente determina os lugares que as pessoas podem ocupar ou não. A gente não pode ter dúvida que esse fato diz muito, por exemplo, do fato do Matheus, né, que alguns dias atrás, aquele que foi arrastado no shopping porque achou que pela sua raça parecia alguém que cometeu um furto. Né? Então, essas coisas precisam ser colocadas, por exemplo, quando a gente debate a questão do racismo na saúde, onde você acha que a mulher negra tem que tomar, na hora do parto ou num tratamento, menos anestesia porque ela é forte e suporta a dor. Ou a criança negra, que ela é menos tocada e menos elogiada, porque ela não é vista como uma criança que merece cuidados. Eu trago esses dados, né, que são dados de pesquisa sobre a questão, para a gente perceber como é algo extremamente complexo e estruturante. A gente está falando de uma sociedade que, na sua base, na sua estrutura, traz as relações raciais, sim, e isso é uma das questões cruciais, eu entendo, para discutir a sociedade, para discutir um projeto de desenvolvimento, ou mesmo para a gente avançar no nosso processo civilizatório, e também do racismo institucional, trazendo para a perspectiva do judiciário. A gente, essa semana, teve uma discussão no CNJ, uma reunião aberta, transmitida para que as pessoas pudessem, com grandes especialistas, onde eu digo que sempre esses espaços abertos sinalizam que há um problema. Né? Quando se vai discutir, precisamos construir iniciativas dentro da instituição, dentro da estrutura do judiciário, para tratar a questão racial, porque se reconhece que o problema existe. É um avanço, mas um pequeno passo, porque a gente tem anos de pós-abolição, que foi algo que marcou a nossa sociedade, onde as pessoas eram tiradas da sua condição de seres humanos e tratadas como coisas. É claro que a gente não parou naquele momento. Né? Isso é estruturante da nossa sociedade, sim, é um fato histórico, mas a gente tem outros fatos desse racismo que vem se renovando, se perpetuando. É o chamado racismo à brasileira, é uma pesquisa recente que saiu, onde as pessoas dizem que tem racismo. Aliás, toda a pesquisa aponta isso. Tem racismo, mas ninguém se admite racista. Né? Ou tem uma fala dessa de citar raça, sem nenhuma fundamentação jurídica que possibilite, no momento dessa pena, de identificar a raça, porque ela foi citada ali. Porque a raça da pessoa que estava sendo julgada foi citada. Por que isso é valorado? Né? Tem um fato objetivo que a gente valora, tem preconceito, tem discriminação, tudo isso permeia, tem os estereótipos, e isso, infelizmente, permeia, isso precisa ser tratado, precisa ser combatido. Então, eu acho que esse debate é extremamente importante, mas a gente precisa, obrigatoriamente, dar um passo adiante. A gente precisa mudar práticas, a gente não pode admitir que diretamente, como foi escrito, ou indiretamente, como as posturas, ou algumas decisões e alguns estudos, quem atua nessa área, quem pesquisa sobre a questão racial no judiciário, já sinalizam que isso se perpetue. E aí tem todo um debate de formação, de estudos, de produção de informação, para a gente perceber de que forma as pessoas negras são tratadas em relação às pessoas brancas no âmbito do judiciário. Mas isso já sinaliza que existe um fato, existe um problema, mas para além disso, a gente precisa de soluções, porque, objetivamente, esses estereótipos são extremamente cruéis, prejudiciais, muitas vezes pode determinar se aquela pessoa pode viver, porque a violência policial é outro debate com forte questão racial e de racismo institucional e estrutural. Então, todos esses temas, para mim, são correlacionados, que fazem um desenho dessa nossa sociedade extremamente preconceituosa e que exige que a gente reflita sobre
Educação, eu acho que, antes de tudo, é um fator. Educação, essa formação, esse debate em qualquer área, para que as pessoas não perpetuem essa realidade que causa tanto sofrimento, tanta limitação de oportunidades, e muitas vezes pode cercear a própria vida da pessoa negra numa realidade discriminatória. Sensacional. E eu quero registrar o seguinte, gente, no Resenha você tem total liberdade para falar do que você quiser e para resenhar. E aí eu quero jogar a bola para essa questão, né, pensando, né, mas também já pegando o gancho do meu irmão Luciano Martinez sobre essa questão do pronunciamento das matérias propedêuticas, das matérias de humanidades, nos cursos em geral. E aí eu jogo a bola para o meu amado Pedro Lino, para Pedro Lino poder comentar ou sobre a questão que eu suscitei, ou sobre a questão do Luciano. O importante é resenhar. Pedro Lino, a bola é sua. Meus queridos Rodolfo, Luciano, Danilo, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar dessa mesa com Patrícia, com Menezes. Vocês estão... A minha imagem está saindo normalmente, né? Porque aqui está piscando. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente. Pode falar. Está ouvindo? Ah, perfeito. Um visual de cabelos acinzentados, mas nós estamos vendo você muito bem. Respeitem aos menos meus cabelos brancos, né? Como diz a música, não é? Bom, eu teria pouco a acrescentar. Me parece que Patrícia, né, ela foi muito feliz, né, nas suas ponderações, nas suas considerações, né, mas eu gostaria, portanto, de comentar apenas o fato de... Eu vi a nota da magistrada, né, ela dizendo que a frase foi retirada do contexto. Só que a sentença dela tem 100 páginas. Então, ela deveria esclarecer em que contexto ela afirmou, porque, de fato, a justificativa não foi esclarecedora em nenhum sentido. Mas, em relação ao que o Luciano colocou, né, e antes mesmo disso, me desculpe, eu aqui estava preocupado aqui com o computador, né? Eu quero fazer apenas um registro aqui em relação a Danilo. O Danilo, eu tenho muito orgulho da trajetória profissional de Danilo, foi um aluno brilhante e é um profissional de primeira grandeza. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, Danilo, compartilhando dessa mesa. A gente vive um momento, o que os alemães chamam de Zeitgeist, ou seja, um espírito do tempo, né? Um momento de obscurantismo muito acentuado. E isso é em todo mundo, isso não é só no Brasil. No Brasil, por situações mais particulares. Então, há uma certa resistência àquilo que nós chamamos de humanidades, né? Humanidades. E aí nós incluiríamos a voz de Pedro sumiu. Pedro, não estou ouvindo mais seu áudio. Você está sem... Não estou ouvindo. Passa para... Vou passar aqui enquanto o Pedro está tentando recuperar o áudio. Se recupera. Enquanto o Pedro recupera o áudio, eu quero passar a palavra aqui para discutir essas questões ou, eventualmente, a própria noção da questão do retorno às atividades presenciais que se anuncia para este cara que eu sou fã, sabe? Hashtag sou fã de Menezes, hashtag sou fã de Márcio. Enquanto Danilo está tentando recuperar o áudio de Pedro Lino, eu passo a palavra para Menezes para eu ter a oportunidade de ouvir este homem encantador, que eu sou fã, assim, de carteirinha, e que é aquele cara que quando começa a falar, eu fico babando. Menezes, a palavra é sua, meu velho. Pamplis, obrigado. Vou lhe chamar assim porque é desse modo que a gente se trata no ambiente da nossa amizade. Você é queridíssimo, você sabe disso. A gente tem oportunidade de fazer escambos porque a gente trabalha no mesmo programa de estrito senso, lá na Unifax. E, bom, a gente se conhece, como você mesmo diz, de longas datas, já do Vieira, não é? Não falemos de tempo.
porque também você está muito... Eu não vou revelar que foi em 1986 que eu fui aluno dele. Pronto. Somos homens do século passado. Somos homens do século passado, portanto. Queria dar um abraço ao Luciano, ao Danilo e ao Pedro, que teve a sua fala entrecortada agora, mas eu gostaria muito de ouvi-lo, e a Patrícia, a quem sigo nessa questão. Vou deixar o problema que você propõe da abertura das aulas para um momento depois que for encadeado. Eu sou o típico racionalista, enfim, o meu treino na Unicamp fez isto comigo, o que eu acho que é bom, porque sincroniza também com a minha personalidade. Mas eu vou só pongar na fala da Patrícia, que é realmente encantadora, no sentido de encontrar elementos para a gente refletir uma estrutura de Estado que promove o racismo. Uma estrutura de Estado que é racista, né? O Brasil não é um país para amadores, né? Já se diz a boca alta, ao som alto, né? O país não é um país de gente cordial, menos ainda de gente cordial com preto, pobre, de periferia e jovem. E aí, Patrícia, eu vou colocar um dado a tantos outros que você já tinha colocado, que é o fato do aprisionamento, que é aquilo que eu tenho me dedicado nos últimos 2 anos, por causa de direitos humanos aplicados, com a Universidade de Salamanca, os que teve Lisboa, a Unifax, a Portucalense e várias universidades brasileiras. Temos uma rede incrível de pessoas com as quais estamos trabalhando comparativamente, né? Ora, quem mais se aprisiona no Brasil? Isso não é papo de europeu, não, que vem para cá, olha e diz, não. São dados de realidade. Uma dissertação de mestrado que acabou de ser defendida no nosso âmbito mostra como mais de 80% de um território como Lauro de Freitas, não é? Uma região extrema, uma micro-região extremamente fértil, não é? Com situação, digamos assim, geográfica muito vizinha a Salvador, etc. Quer dizer, mais de 80% do aprisionamento é feito com a raça negra, não é? Então, aquele grande autor Vacan, ao falar de a prisão da miséria, não estava falando simplesmente de dados excepcionais que estão lá no livro de história, de sociologia, etc. Está falando de dados da realidade. O IBSECRIM, né, que todos vocês conhecem, aqui tem uma comunidade jurídica gigantesca, o IBSECRIM, Patrícia, né, está agora fazendo uma chamada ao STF para justamente pedir sensibilidade ao judiciário que seja mais criativo com relação ao aprisionamento frente ao coronavírus. Os juízes resistindo a pensar penas alternativas para pessoas, para densidades demográficas, para populações específicas, né? Idosos, mulheres, pessoas com comorbidades, etc. O IBSECRIM está entrando de sola, basta entrar lá no site do IBSECRIM para ver como isso é um dado de realidade cruel, sobretudo dirigido etnograficamente, né, para a raça negra. Né? É um país de fortes traços racistas, mas não por conta de um juiz idiosincrático ou de uma juíza dandezinha que foi treinada para aquilo nos bancos da faculdade, que nunca leu textos que efetivamente promovam justiça, nunca foi fazer uma experiência com Pamplona sobre direito de trabalho, mas que valorize o trabalho de populações marginalizadas e assim por diante. Certamente tem uma formação que garante o seu lugar, né, de topo nessa sociedade altamente desigual, altamente perversa e altamente racista. Né? Pensem no desembargador de Santos. Quer dizer, pipocam alguns exemplos, mas que mostram, né, isso é o latejar de uma outra coisa. Qual outra coisa? Uma estrutura de Estado que é feita assim. E, portanto, só pode os atores que estão aí, né, sensíveis a esta realidade, eu espero os juízes, os desembargadores com essa sensibilidade, os jovens advogados, os promotores, os procuradores, os defensores, etc., né, uma virada de jogo para uma transformação que não se dá da noite para o dia. Né? Além do que a sociedade civil
pressionando, eu acho que isso sim, né? Os movimentos sociais pressionando, as faculdades de filosofia formando estudantes e profissionais da área jurídica mais sensíveis, quer dizer, toda essa onda para rever uma coisa que é, de fato, estrutural. Aí, eu acho que foi o Luciano que dizia falar de forma leve, Luciano, dessas coisas, mesmo que seja um domingo à noite, é pedir demais para um velho filósofo, professor antigo do queridíssimo juiz talentoso e colega excepcional que é o Rodolfo Pamplona. Mas, querido, foi lindo e eu quero ver agora se o outro lindo, o Pedro Lino, que agora tirou o fone de ouvido, está ainda mais encantador com esses cabelos cor de cinza. Para ver, eu tenho que fazer bullying com ele para ele poder responder. Pedro, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, vocês estão ouvindo? Perfeito, pode falar. Agora sim. Eu estava falando e aí caiu a ligação, eu mudei, agora estou usando aqui o outro aparelho, né? Eu não sei até quanto falei, mas entrei agora, a gente está tratando daquele mesmo assunto. Eu sei que o Menezes estava falando da questão do racismo estrutural, não é isso? E eu estava falando alguma coisa sobre filosofia. Pode retomar de onde você estava, querido. Pode falar. Pois é. Então, a gente vive esse momento de obscurantismo, né? de verdadeira perseguição às humanidades. E isso vem antes, inclusive, da própria pandemia. Isso é no mundo inteiro. Você vê escolas de música sendo fechadas em universidades americanas, europeias, grupos de literatura. E eu chamava a atenção a um texto muito interessante de Martha Nussbaum, que é Sem Fins Lucrativos, porque hoje é essa falsa ideia de contrapor um ensino voltado para a formação econômica, para a produção, e as chamadas artes liberais. Criou-se essa falsa oposição. Quando, na verdade, mesmo que você seja um cidadão que defenda o Estado mínimo, eu sou um cidadão que eu defendo o Estado mínimo, os agentes econômicos com total liberdade, mas para que a gente tenha uma cultura empresarial dinâmica, é preciso que haja criatividade, é preciso que haja imaginação. E para tanto, me parece que as humanidades têm sido um veículo muito importante historicamente, para que a gente possa avançar essa dinâmica. Eu cheguei a falar sobre Rodolfo, não sei se ficou na minha fala, quando encerrou, eu fiz eu apresentei o exemplo de Rodolfo Pamplona. Eu entendo que o fato de Rodolfo a poesia, a música, ele que é cantor, ele que tem múltiplos talentos, isso faz com que ele se torne um melhor juiz do que o que ele já é. Ele já é um excelente juiz e ele ainda fica melhor ainda, porque isso aguça a sensibilidade, a percepção e desenvolve virtudes epistêmicas. Então, eu faria essa defesa das artes liberais, Luciano, nessa perspectiva. Aí a gente vai, né, jogando a conversa para adiante, não é? Maravilha, maravilha. Eu queria até aproveitar, não sei se alguém quer fazer algum comentário ainda específico sobre esse primeiro tema que a gente abordou, mas eu queria trazer um outro tema aqui para a nossa reflexão, que também está ligado com tudo que a gente pode imaginar, que é a educação. Porque a gente está vivendo um momento desafiador em relação ao retorno das aulas presenciais. E o retorno das aulas presenciais, nesse momento, traz à tona muitas reflexões, porque talvez uma minoria da nossa sociedade esteja conseguindo ter aulas à distância, telepresenciais, mas para isso... Tem algum áudio vazando, não tem? No segundo dia, não ia ter isso, não existe isso. Alô, meu som está vazando aí. Vamos lá. Eu quero saber, e acho que eu estou achando surpreendente cada episódio do Resenhas. Pois eu vou confessar para o pessoal, no primeiro programa, a gente preparou uma pauta enorme e às vezes a gente não conseguiu sair do primeiro ponto. E como a gente já está ganhando, aí está conseguindo falar de várias questões. Eu quero ouvir um pouco Danilo, né, nesse ponto, justamente dessa questão da menina dos 10 anos e também da abertura para aulas presenciais. A gente foi anunciado essa semana uma retomada de calendário e a gente precisa realmente compreender como é que vai ser isso nesse momento. Dan, lhe passa a palavra aí.
Porque, voltando aqui, como eu vinha falando, essa questão do retorno das aulas presenciais ela é bastante desafiadora, porque, a depender da perspectiva que a gente analise, a gente pode acabar caminhando para uma determinada conclusão. Porque, de um lado, talvez uma grande maioria da nossa sociedade esteja sem qualquer tipo de educação há muitos meses, já há 5 meses aí, diversos estudantes, sobretudo da rede pública de ensino. Enfim, a gente sabe que esses recursos de aula à distância, de aula telepresencial, demandam a infraestrutura básica e mínima de acesso à internet, de instrumentos que, infelizmente, boa parte do nosso país ainda não tem. Por outro lado, o retorno às aulas presenciais traz todo o perigo em face da pandemia, não só para alunos, mas também para professores. A gente já tem notícia de sindicatos de professores em alguns estados da federação de resistindo a esse retorno das aulas presenciais. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês acerca desse momento que a gente está passando em relação à educação no nosso país, e aí pode ser educação em qualquer nível, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Como vocês estão enxergando esse retorno às aulas presenciais nesse momento? Paty, posso começar por você? Antes de Paty, eu só queria colocar uma coisinha para dinamizar essa questão sua, Danilo. É que essa pretensão de retorno, não somente retorno às escolas, mas de retorno a todas as atividades, né? Retorno à economia, retorno dos restaurantes, retorno das atividades em academia, retorno de ainda que seja incipiente uma vida social, as pessoas estão se encontrando mais, e em uma situação que, paradoxalmente, a gente vê um aumento expressivo do número de infectados e de mortos. Então, é uma situação que falta aí entra bem no eixo do programa, né? No mote do programa, que falta coerência. E coerência é alguma coisa, né, Pedro? Você que sempre se disse, e acredito nisso, eu sempre conversamos disso, o homem da lógica. Falta um pouco de lógica nisso, né? Falta um pouco de lógica, falta lógica nesse processo de retomada quando tudo piora. Deixa eu aproveitar. Deixa eu dar um pitaco também aqui agora, que o pessoal liberou aqui o áudio. Pomps, né? E acho que eu queria uma provocação aí para Pedro Lino, sabe? Porque eu fico pensando se, teoricamente, a gente não tem aí uma tutela de um direito transindividual, de um direito de só trabalhar em condições que sejam aceitáveis. Eu não sei se eu estou botando sarna para me coçar, estou fazendo provocação aí ao MPB, mas eu acho que esse campo de retorno das atividades, sem ter eu não estou dizendo nem vacina, mas ter talvez algum tipo de readequação das condições do trabalho, porque perceba, trabalho em sala de aula com 20, 30, 40, 50, 60 pessoas acotoveladas é algo que vai ter que ser repensado. Pedro, vou dar a bola para você aí, que agora que o áudio já estabeleceu aqui. Pedro, me permita só um segundo antes de te passar a palavra, para mostrar só como o nosso programa é dinâmico e a participação da galera no YouTube é maravilhosa. E Gersinho, esse amigo querido que a gente tem, é uma pessoa que todo domingo está aqui. Olhem que imagem bacana, Gersinho acabou de me passar no WhatsApp. É impressão minha ou as pessoas que estão decidindo que já é seguro voltar às aulas presenciais estão tomando esta decisão por videoconferências? Gersinho, muito obrigado, meu irmão, por ter mandado essa imagem aí, que com certeza vai ser muito importante aqui para botar uma pimenta bem baiana nesse nosso debate. Pedro, a palavra é sua. Deixa eu subscrever a participação, que o Gersinho tem participado desde o primeiro programa. Acho que no futuro o Gersinho tem que ser um dos convidados aqui, porque tem sido uma pessoa muito legal, principalmente nessa tutela em relação aos vulneráveis. Pedro, já tentamos passar a palavra para você umas 3 vezes, mas aqui é um Resenhas, a gente está resenhando mesmo. E aí, assim, gente, Pedro, é com você a bola. Como já foi registrado, eu sou membro do Ministério Público do Trabalho, e aqui na Bahia, a nossa Procuradoria, Rodolfo, criou um grupo de trabalho específico para lidar com essa questão do ensino, né? Porque é uma preocupação generalizada. Você sabe, e vocês, e Danilo e Luciano também puderam acompanhar, né? Assim como
Menezes e Patrícia, o próprio Ministério Público Estadual ingressou com algumas ações, né, inclusive para buscar redução de mensalidades, etc., etc. O nosso enfoque é o mundo do trabalho, né? São os trabalhadores da educação, são os trabalhadores que estão envolvidos. A gente sabe que o retorno às aulas envolve riscos não apenas para as crianças, mas também para familiares. Vocês devem ter visto aquela pesquisa, né, demonstrando que haveria, sim, uma grande exposição para aqueles que têm comorbidades. Então, avós, tios, pessoas mais idosas. Então, não se trata da criança também, mas a criança também como portadora, como possível transmissora. Ela, além de estar exposta, ela também pode transmitir. É isso, Luciano, é uma questão de lógica. A gente está faltando, claro, há uma grande polêmica a respeito de quais são as medidas mais adequadas. Ninguém tem a receita do bolo. Então, é um pouco aquela história, né? Quando o mar está revolto, a gente tem que andar com uma certa cautela, né? E respeitar e tentar capturar o momento mais adequado. E deixa eu ouvir um pouquinho sobre esse tema, Patrícia e Menezes, porque a gente gosta muito dessa questão do Resenhas, a gente ouviu os convidados. E aí, para nós, a opinião de vocês é extremamente importante. Patrícia, a bola é sua. Essa é uma questão extremamente desafiadora, né? Mas a principal questão é a saúde, né? Acho que é o principal órgão que tem que ser ouvido e tem que nortear essa decisão, porque ninguém tem dúvida de todas as implicações desse período, desse longo período afastado, né, sem aulas, do impacto disso, todos os desafios que têm sido as tentativas de aulas online, né, até porque isso, de fato, para uma parte dos alunos, para outra é inviável, né, porque isso, na verdade, a crise acaba acentuando as desigualdades, alguns, de fato, não têm inclusão digital que possibilite acompanhar, mas, objetivamente, tem muitos envolvidos. Acho que é uma decisão, primeiro, a saúde, porque se não tiver condições que garanta a segurança de professores, alunos e servidores, não tem condições, né? Porque risco, a gente está vendo aí com a pandemia do que a gente está falando, né? Dos riscos que estão colocados. E eu penso que qualquer proposta de decisão deve envolver, como eu falei, principalmente a saúde, mas também as representações de professores, né? A organização dos professores, eles estão lá, eles convivem, eles precisam ser ouvidos, eles que conhecem a realidade das escolas, especialmente os desafios da escola pública, né? Porque um retorno nesse período ainda sem vacina, exige redobrados cuidados de higiene, enfim, a gente sabe que muitas escolas públicas não têm infraestrutura básica, já não tinham, né? Então, são coisas que precisam ser tratadas junto com a gestão pública. Eu acho que pensar qualquer possibilidade exige esse processo de diálogo. Vendo esse período, é claro que nada a ver com pandemia, mas eu estudei na escola técnica, eu já enfrentei 4 meses de greve e retorno de aulas, né? Obviamente é outro contexto, mas, assim, em si a situação já é desafiadora, né? Quando você fica um período longo e aí passa o final do ano, entre o verão e praticamente emenda o ano todo, mas esses impactos não se pode evitar, né? Porque isso transcende pela realidade da pandemia. Então, eu acho que, nesse momento, a decisão da saúde, acima de tudo, e qualquer processo precisa ser dialogado entre todos os envolvidos no processo. E já passa a palavra para a Menezes também para ouvir um pouquinho. Rodolfo, Patrícia e Pedro, e Luciano e Danilo, e todos os que estão ouvindo, é muito bom. Quer dizer, esse país não é uma ostra, não é? Então, eu acho que a globalização nos tornou, de fato, uma aldeia. Então, eu acho que uma coisa saudável seja se perguntar o que estão vivendo, quais são as consequências que os países que fizeram essa experiência, não é, de colocar o carro na frente dos bois, de colocar a saúde em segundo plano e as atividades laborais, lucrativas, econômicas, financeiras, não é, para funcionarem sem a devida cautela, quais são as consequências que esses países estão vivendo, não é? Então, nesse sentido, a gente está muito bem documentado, né? Porque não somente as universidades, os centros de pesquisa, os epidemiologistas, né? Aqueles que controlam, de fato, politicamente e seriamente, não é? A vida, a saúde coletiva, digamos assim. Nós temos
no jornalismo, nas mídias, não é? Indicadores terríveis do que estão vivendo os americanos com a abertura. Califórnia, por exemplo, que é um país super, que é um estado super avant-garde nos Estados Unidos, né? E que está vivendo consequências terríveis de terem mandado as crianças antes da hora para as escolas, para a aglomeração. A Espanha está tendo que dar um passo atrás agora. Falei ontem com uma grande colega que trabalha num projeto que eu trabalho junto e que é lá da Universidade de Salamanca. Os descritores são tremendos, não é? A imprudência é terrível. Quer dizer, o retorno vem como uma fúria que é de alertar as autoridades. Ainda bem que tem aqui membro do Ministério Público para dizer calma, né? Vamos devagar, há um grupo de trabalho analisando, não há da parte das autoridades, sejam elas extrajudiciais ou as mesmas judiciais, ou, digamos, as do executivo, vá lá, enfim, não quero também colocar tudo numa mesma tendência denegativa e assim por diante. Não, quer dizer, é preciso fazer análises comparativas. O que os outros países, não só do primeiro mundo, estão vivendo com esta realidade? Isto é uma pandemia, não é uma endemia, não é um surto, não é, de dengue na Bahia, é uma pandemia. Como é que o mundo está vivendo isto e tratando a questão? Como é que as políticas públicas estão sendo feitas seriamente e executadas com rigor? Não é? Eu acho que essa sincronia, de fato, as autoridades, nas suas várias competências, elas podem nos ajudar a dizer, olha, vamos devagar. Quer dizer, eu, por exemplo, acho que a solução que nas instituições onde eu atuo foram encontradas, né, de atividade, por exemplo, houve gestos incríveis em uma das instituições nas quais eu atuo, de os colegas de uma sala, porque um dos estudantes, claro, estou falando aqui da universidade, que é onde eu atuo, mas eu imagino que o drama seja muito mais grave nos outros níveis de educação, né, do primário ao secundário e assim por diante. Mas, só voltando ao exemplo, né, com alguns colegas que não tinham computador e que não tinham acesso à internet, né, a própria sala e os próprios estudantes se solidarizaram para encontrar fórmulas de essas pessoas não perderem as atividades de aula. Ora, se as pessoas, nos seus níveis de, digamos assim, possibilidades de enfrentar uma pandemia, estão criando alternativas que, de fato, são imaginativas, né? Por que as instituições que podem fazê-lo têm recursos para fazer, recursos de todas as ordens, estou falando somente dos recursos financeiros, não, recursos humanos, tecnológicos, de informação, enfim, competências mesmo, e atribuições, são atribuições dessas instituições. Então, a decisão para ir ou não ir não é simplesmente o orçamento ou a perda do emprego ou não ter a grana para girar o negócio, não é? Estamos falando aqui do valor máximo nosso, que é a vida. A vida é um valor absoluto, ponto. A saúde, né, é o primeiro ponto que violenta, quer dizer, do ponto de vista filosófico, o maior bem humano são dois os bens humanos, do ponto de vista filosófico: a saúde e a liberdade, né? Ora, perder a saúde, perder a vida, não faz o menor sentido, nada mais faz sentido, né? Só faz sentido a gente construir riqueza, só faz sentido a gente construir laços sociais, etc., porque a gente é ser vivente, a gente vibra em sendo ser vivente. Se isso se elimina, né? Então, muita cautela nessa hora. Perfeito, querido. E eu vou passar a palavra para a Lu aqui, que é lutador para falar também. E eu sei que ele já está chegando perto do final do programa. A gente vai ter aquela parte das dicas culturais, mas deixa eu ouvir o nosso homem dos olhos cor de mel, esse charme, essa figura encantadora. Com vocês, Luciano Martins. Eu acho só que Pedro pediu uma palavra aqui. Eu não vi Pedro. Aí Pedro daqui a pouco vai dizer que eu estou discriminando os cabelos brancos dele. Pedro, então a bola é sua, meu velho. Respeite os idosos. Não, era só para endossar o que Menezes comentou, já que hoje é o dia do filósofo. Eu acho que a filosofia aí tem um papel importante, né? Porque a filosofia tem esse compromisso
com a ideia de totalidade, de uma reflexão mais ampla. Eu acho que o filósofo ele tem que deixar a túnica de lado, né, e achar que as pessoas vão ficar aí cultuando, não. O filósofo tem que descer ao comum dos mortais, ele também é um mortal, compreender a sua finitude e contribuir para o debate. O papel da filosofia é esse. Nós não temos, e quem cultua a filosofia, e quem faz parte desse grupo, não é dono da verdade, não tem acesso privilegiado à verdade. A verdade se constrói no comum dos homens. E fiquei muito impactado e muito feliz com a fala do Menezes. E nesse dia do filósofo, né, vamos fazer esse apelo à comunidade filosófica, para que ela saia da sua basura, da sua torre de marfim. Perfeito, perfeito. E hoje eu estou assim, excitadíssimo, porque como o meu Bahia ganhou, e se a gente está com um jogo a menos, ele podia ter ser líder, eu estou na borda assim, bora Bahia, minha filosofia. E bora Bahia, minha filosofia. E bora, Luciano, a palavra é sua, querido. Bom, é só um balanço aí. A semana foi uma semana, digamos assim, tépida, né? Morna em relação a alguns acontecimentos. Os mais marcantes foram, sem dúvida, a divulgação de uma vacina russa sem nenhuma testagem, que eles já estão aplicando, e aqui no Brasil nós temos ideia de que a vacina já está começando a ser testada, mas hoje, especialmente, eu ouvi na rádio de que ela começará a ser produzida em larga escala no Brasil daqui a 15 meses. Então, nós estamos, de uma certa forma, nos acostumando com essa situação e a vida está sendo tocada. E justamente por conta dessa situação de a vida estar sendo tocada, alguns fatos aconteceram durante a semana que demonstram estratégias, né, que estão sendo tomadas. Um governo que estava sendo austero, o brasileiro, se mostrou durante a semana um pouco mais intencionado a ser gastador. Nos Estados Unidos, durante o processo das eleições americanas, aquilo que era um consenso entre os americanos, o voto por carta, já está sendo questionado por aquele que possivelmente pode ser um perdedor, as estratégias estão sendo formadas. A senadora da Califórnia, mulher negra, Kamala Harris, ela foi inserida na chapa como um reforço à mudança dos ventos nos Estados Unidos, e entre os diversos episódios que aconteceram na internet que chamaram a atenção, um deles, que nem aconteceu agora, mas foi popularizado nesse instante, foi aquele que disse respeito ao coitado do Romero Brito, né? Que em um evento que aconteceu há algum tempo, mas só agora foi popularizado, sofreu uma injúria grave na medida em que uma mulher que comprou uma obra de arte dele quebrou a obra de arte na frente dele e disse que se ele continuasse a ofender os empregados dela, alguma coisa assim, ela ia comprar outra para quebrar na cara dele. Realmente, meu Deus, a internet realmente ela conseguiu produzir a idiotização geral. E eu queria saber como é que a filosofia analisa essa loucura. É demais, gente, é demais. É muita loucura dentro de um contexto em que a gente não está mais vivendo relações pessoais, mas apenas constatando episódios que dizem respeito ao que acontece, às vezes, em um ambiente que poderia ser privado e é maximizado, né? São coisas que aconteceram durante a semana, Pedro, Menezes e Patrícia. Então, se quiserem fazer qualquer observação sobre os fatos da semana, eu fiz um balanço aí bem rápido. É claro que aconteceram violências, atos de explosivos, mas, de uma forma geral, esses foram os fatos que mais marcaram a nossa semana. Sem sombra de dúvida. Vamos fazer o seguinte, a gente passa em revista para cada um dos nossos convidados, né, para poder eventualmente comentar sobre mais algumas desses tópicos, desses temas trazidos por Lu, e a gente já parte para a parte final do nosso programa, porque a gente termina sempre o programa nesse período de pandemia, né, fazendo pelo menos uma dica cultural. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, uma dica cultural para os nossos espectadores. Então, vocês aí tenham total liberdade para comentar as ideias suscitadas agora por Lu, ou já apresentar, já apresentar também a sua dica cultural para a semana. Vamos começar com Patrícia aqui. Patrícia, a palavra é sua. Luciano, eu queria pedir licença entre os pontos que você trouxe para pegar um que o Danilo falou lá no iniciozinho,
que foi o caso da menina violentada, porque esse debate todo da demora para que essa criança fazer o aborto, que é um direito, né, ela permanece sendo violentada, né, pelas estruturas de Estado que não conseguem dar resposta urgente para essa situação que ela está, inclusive porque já existe a posição dela de que ela quer, mas mais do que isso, a gente está falando de uma criança de 10 anos, né, e que tem riscos à saúde dela, à perpetuação. Isso é um debate envolve vários fatores, né? Infelizmente, ela está passando por isso. Eu acho que vale a gente olhar como a religião tem pesado de forma nesse aspecto negativo do debate, porque a gente tem um direito garantido, mas que se protela porque e também tem todo o debate de gênero, né? No fundo, a gente tem aí os abusos que são vistos, são colocados debaixo do tapete, porque são crianças, a maioria meninas, violentadas por familiares. Esse precisa ser, era um tema que precisaria estar sendo mais debatido nesse fato, e tem a questão da propriedade do corpo, né? No caso dessa criança, dessa menina, que na verdade é uma cultura de domínio do corpo da mulher que permeia esse debate. Eu estou falando aqui só do aborto, que já está previsto na legislação, nem estou entrando em outro debate, mas eu acho que esse fato da menina traz várias questões que vale a pena a gente refletir. Então, sobre essa semana, né, além desses fatos que o Luciano falou, eu queria reforçar a reflexão referente a essa situação, né, a situação dessa vítima, dessa violência absurda desde os anos de idade, né? Desde os anos. E passa a palavra aí para Pedro. Bom, eu, vendo o Luciano falar, me lembrei daquele filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, quando ele diz que daquilo que as pessoas não sabem sobre mim, é disso que eu vivo. Porque a gente vive hoje um momento de evasão de privacidade, né? Os nossos dados estão circulando, a nossa imagem, são os novos tempos, eu penso aqui, e principalmente no nosso país, nos desafios que temos, os desafios de uma democracia que se vê acossada por pressões de toda ordem, e a democracia é o único regime trágico, porque é um regime que se arrisca, que se coloca como passível de ser desconstruída. Então, nós devemos estar sempre atentos. Nós que participamos, que fazemos parte de instituições de Estado, e mesmo aqueles que não participam, nós precisamos sempre fortalecer a democracia. Hoje, a nossa universidade, Luciano e Rodolfo, ela está sendo aí ameaçada com cortes profundos, todas as universidades brasileiras. No projeto de orçamento, há uma expectativa de corte de mais de 18%, o que vai inviabilizar a permanência, Patrícia, de alunos carentes, né? E nós sabemos que no Brasil a discriminação tem uma cor, e essa cor é negra. Isso é um dado da realidade. Então, é preciso que a gente fique atento, que mobilizados, para que a gente possa evitar maiores perdas e buscar avanços. Não podemos... Nós não somos suíços, nem somos suecos para nos desiludirmos com a política. Nós não temos o papel de desistir da política. Eu estou falando política no sentido mais generoso da expressão, da arte da convivência, do esforço da convivência. Então, é apostar na democracia como um regime, ainda que um regime trágico, mas é a única solução que temos para avançar na solução das nossas dificuldades e dos nossos problemas. E, em termos de dicas, já me antecipando aí, Danilo, eu quero sugerir o livro da Marta Nussbaum, Sem Fins Lucrativos. Já anotei. Como as humanidades podem ajudar a democracia. Grande livro. Então, eu quero fazer essa sugestão. É um livro de fácil compreensão, um verdadeiro manifesto, e é um apelo de resistência ao valor das humanidades e de prestígio e de respeito às humanidades. Beleza, eu já passo a palavra para o Menezes para as considerações e também para uma dica cultural. A dica cultural, pegando já a deixa do Pedro, é A História de Deus, um documentário na Netflix. Recomendo fortemente, porque ali a gente vê a delicadeza do tratamento desse fenômeno chamado religião, com uma competência artística indescritível. Os episódios eu me dou ao luxo de ver 2 vezes, porque são de uma beleza, em primeiro lugar, e são de uma delicadeza. O Morgan Freeman dando um show
não é, de competência na interlocução com as várias autoridades religiosas ou as pessoas do povo que ele encontra, ao visitar fenômenos, festas, etc. Vale a pena a gente que está vendo a experiência religiosa nesse país tornada banal, tornada vulgar. A gente vê um cara como Morgan Freeman trazer uma coisa desse porte para nos sensibilizar, dizendo, olha, isto é a manifestação religiosa. Então, eu convido a quem está vendo que se dê o trabalho, porque vale a pena. E do ponto de análise, eu queria pegar o que a Patrícia falou, mas eu não quero estar sendo repetitivo. Portanto, eu vou pegar essa notícia extraordinária que parece um vento no mundo, cujas tendências parecem regressivas, não é? A extrema-direita ganhando força em todo o planeta, não é? Ameaçando as experiências democráticas, as mais diversas, etc. Então, essa experiência auspiciosa, não é? No âmbito dos Estados Unidos, me permitam a referência, mais uma vez, não é para ser americocêntrico ou eurocêntrico, não, mas é só para dizer que em um centro de decisões importantes, primeiro uma mulher, não é, imigrante, filha de imigrantes, não é, assumiu o posto que vai assumir por razões biográficas, de militância. Então, todos os jornais sérios do planeta têm dado todas as reflexões, mais do que jornais articulistas, né, bastante sérios e tal, eles estão enfatizando muito fortemente essa presença nova no cenário, não é, de poder, que em geral é macho e branco. Então, nós temos aí uma migrante, não é, e mulher. Isso eu acho que pode ser muito auspicioso. Sensacional. E eu devolvo a palavra para a Patrícia para a dica cultural dela. Eu quero sugerir um livro do professor Jaime Sodré, que nos deixou há pouco tempo. Esse livro aqui, que é da diabolização à divinização, que é a criação do senso comum, onde ele fala muito de representações sociais, ele faz uma análise a partir de reportagens e ele vai analisando toda essa construção e com peso muito profundo nas mulheres, nos negros e nas religiões de matriz africana, e falando da realidade. Ele era um grande estudioso, né? E eu tive o privilégio de conhecer. Então, acho que é uma sugestão que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria um outro, na verdade, já tem um tempinho que eu lancei, mas para relaxar, esse é um romance que eu escrevi, chama O Regresso. Escrevi em parceria. É um romance histórico que tem, Rodolfo, aqui eu escrevo um pouquinho de poesia, e ele, inclusive, tem algumas poesias minhas aqui no meio do livro. Então, chama O Regresso, um romance que se passa toda aqui a história numa fazenda no Recôncavo da Bahia, no período da escravidão. Então... eu vou querer esse para eu ler e recomendar lá nas minhas redes sociais. Tá, Reza? E eu quero mesmo, eu sou pidão mesmo. Mande para mim que eu vou fazer questão de divulgação. E já passa a palavra para Danilo, também da dica cultural dele. Alô, Danilo? Vamos lá. Eu assisti esse filme ontem e foi uma baita de uma surpresa. Achei esse filme muito bacana. Você não estava aqui. O filme participou do Festival de Cannes, muito interessante. Ele traz uma perspectiva realmente extraordinária sobre um determinado tipo de labor, os reflexos que esse labor traz para o âmbito familiar, perspectivas acerca de esses novos empreendedores que, em determinado momento, se descobrem enquanto empregados mais subordinados do que qualquer outro. Se vocês puderem assistir esse filme, vale muito a pena. E, inclusive, Pompos, eu acho que foi, salvo me engano, acho que foi você que indicou na semana passada Daniel Blake, e é do mesmo diretor do Daniel Blake, esse filme. Você não estava aqui. Muito bacana, vale muito a pena mesmo assistir. E uma dicasinha de livro aqui, rápida também, que foi um livro que me ajudou muito na minha pesquisa de mestrado. Está um pouquinho desfocado aqui na imagem, perdão, mas Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas,
Ele traz uma abordagem muito Esse eu bacana. sou culpado de você ter gostado. Com certeza, ele traz uma perspectiva muito bacana acerca de crise e de quebra de paradigmas. Então, sem sombra de dúvidas, a gente está passando por um momento de crise sanitária, de crise econômica, de crise social, de crise de todas as espécies, e isso nos exige, trazendo aí a filosofia de Thomas Kuhn, quebrar muitos paradigmas. Então, que a gente aproveite realmente a oportunidade para fazer a quebra desses paradigmas e encontre aí uma sociedade melhor. E passa a palavra para Lu. Lu, a bola é sua. Não estou te ouvindo, Lu. Tem que liberar o microfone. Sim. A minha indicação é uma obra, eu acho fantástica. Direito e Imaginação Institucional, em Roberto Mangabeira Unger. Tá? Ele é um livro que eu conheço muito bem essa obra, né? Parece que a gente tem que indicar efetivamente que a gente conhece. Foi uma tese de doutorado do nosso convidado, Pedro Lino, Pedro Lino de Carvalho Júnior. A obra foi lançada agora recentemente, deixa eu colocar aqui numa posição que dê para se ver a capa, tá? E vai ter um lançamento por esses dias, não é isso, Pedro? A gente vai ter um lançamento e nesse lançamento, talvez aí, parece que o Roberto Mangabeira Unger vai falar, né, Pedro? Então, é uma obra que eu indico para os nossos assistentes. Que dia vai ser o lançamento? Já faz o jabá agora. Obrigado, Luciano. Vai ser dia 27, às 17 horas. É pela Edufba. É claro, o lançamento online, né? E aí a gente vai bater um papo aí com os amigos, né? E muito obrigado aí pela gentileza e pelo carinho. Eu conheço a obra, integrei a banca. Você fez parte da banca com o brilhantismo de sempre. Foi muito bom, Pedro. É uma grande obra, uma obra realmente importante, revela o pensamento de Mangabeira Unger. E eu acho, inclusive, que o próprio Mangabeira deve se sentir muito homenageado com o seu texto. E já ficam todos e todas convidados para o lançamento virtual, dia 27 de agosto, já fica aqui devidamente anunciado. E eu já vou para o final para dizer o seguinte, não vou fazer a dica cultural de nenhum livro, nenhum filme, nenhuma peça, nenhuma poesia. Vou fazer de um projeto. Você já deve ter visto toda sexta-feira. Sexta-feira é o dia de sextar. Então, sexta-feira é o dia do sextou. Toda sexta-feira, eu, Luciano Martinez e Danilo Gaspar estamos dando dicas culturais de filmes relacionados às nossas preocupações, ao mundo do trabalho. Já falamos sobre assédio sexual, já falamos sobre a questão especificamente do Diabo Veste Prada, sobre assédio moral. Essa semana foi o senhor estagiário para pensar na questão do trabalho em idade mais experiente, já trabalhamos como Germinal, temos várias outras referências e para mim é muito interessante que você anote na sua agenda. Sexta-feira é o dia de sextar e é o dia de ver as nossas dicas culturais lá. E meus amigos e minhas amigas, nesse momento que tem que arrematar, eu quero dizer que foi uma honra, um prazer, um privilégio estar com vocês aqui, né, nesse momento, no Dia do Filósofo, com dois grandes filósofos, professor Menezes, meu eterno Mazo, meu professor também, Pedro Lino, e minha estimada colega militante, que eu sou #fã, é minha amada Patrícia Lima. Então, estar com meus irmãos Luciano Martinez e Danilo Gaspar é um prazer. Faça a fotinha para eu postar nas redes sociais. Eu brinco aqui do lado aqui para ficar todo mundo do mesmo tamanho. E aí eu quero dizer para todo mundo que foi muito legal novamente. E a gente se encontra para resenhar novamente semana que vem e vai ser muito legal também. Lu, Dan, quer falar alguma coisa? Só agradecer mais uma vez ao pessoal do YouTube, a galera que nos acompanha aí todo domingo. Se tiver gostado do programa, compartilha o link do vídeo que vai ficar disponível na íntegra alguns minutos depois do nosso encerramento. Muito obrigado a todos vocês. A gente se encontra no próximo domingo. Muito obrigado a todos os nossos convidados que abrilhantaram o nosso programa de hoje. Pompos, Lu, beijo no coração de vocês e até o próximo domingo. E Lu está tentando falar, mas ele esqueceu de ligar o microfone. Subscrevo tudo subscrito. Muito bem, eu vou participar da foto com minha camisa de bullying com vice. Vamos embora aqui.
Faz a foto aí. Até mais.